O Ministério Público, através do procurador Rafael Lemos, da primeira Promotoria de Tutela Coletiva do Meio Ambiente de Teresópolis, emitiu uma recomendação ao prefeito municipal, ao procurador-geral do município, também ao secretário municipal de Meio Ambiente e ao secretário municipal de Planejamento e Projetos Especiais, visando a remoção de famílias que estão ocupando irregularmente o solo urbano na rua Albert Sabin, número 800, no bairro Corta Vento, por se tratar de área de reserva legal, bem como a demolição de todas as edificações irregulares existentes no local. O público, por meio da primeira Promotoria de Tutela Coletiva do Meio Ambiente aqui de Teresópolis, expediu uma recomendação para o município de Teresópolis para que promova imediatamente a desocupação de área ocupada irregularmente na Avenida Albert Sabin, Rua Albert Sabin, né? Promova a desocupação do lugar e a demolição das casas construídas em área de proteção ambiental. É uma ocupação irregular. Apesar desse nome recomendação, né, é um nome trazido pela Lei da Ação Civil Pública, trata-se de uma imposição de um dever com o município. O município tem o dever de atender às recomendações do Ministério Público, né? Apesar desse nome, esse não é um ato facultativo de cumprimento, né? Usa-se recomendação porque é o nome que a lei dá, né? O município ele tem 30 dias, né, e o Ministério Público está acompanhando o processo de cumprimento dessa recomendação, que se destina, como eu disse, à desocupação das famílias que hoje ocupam o local e à demolição das casas construídas nesse lugar. Na verdade, esse é um caso que é acompanhado pelo Ministério Público já há alguns anos, tá? É um caso onde o município já embargou essa obra, houve um embargo municipal por parte do município. Nos autos do inquérito civil, que está no Ministério Público, essa é uma ocupação antiga, né? Antiga, assim, é um inquérito que não é de agora, o Ministério Público já vem acompanhando isso há alguns anos, e nos autos nós temos esse local já foi embargado, as obras lá feitas foram embargadas pelo município, porém os invasores continuaram construindo. E nós temos 3 relatórios técnicos nos autos, um relatório do INEA, um relatório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e um relatório da Secretaria de Planejamento do município, todos eles apontando tratar-se de área de reserva legal, tá? Onde não é possível a legalização das construções, sendo hipótese de desocupação com demolição. Então, o próprio município ele já reconheceu, por meio dos seus próprios órgãos internos, que a ocupação é ilegal. O que o Ministério Público fez agora digamos assim, pressionar o município num combate à favelização e à ocupação irregular, à ocupação irregular do solo na cidade, cobrando que o município promova administrativamente a remoção dessas pessoas e a demolição das casas construídas, né? Então, só para ratificar, esse é um caso que nós temos pelo menos 3 relatórios técnicos de órgãos diferentes apontando aí que trata-se de lugar onde não é possível edificação de ocupação, portanto, ilegal. Então, o Ministério Público recentemente, com o Grupo de Apoio Técnico, né, o GAP, né, fez uma diligência ao local para identificar as pessoas e tem cobrado do município, então, que essas pessoas sejam notificadas para desocupar em 30 dias as casas, para que possa, assim, ser feita a demolição das edificações construídas. Esta não foi a primeira vez que o Ministério Público faz tal recomendação às autoridades competentes, já que em 2019 houve ato similar, porém sem que agentes públicos municipais agissem efetivamente para repreender a ocupação irregular e retomada da referida área de reserva legal do município. Essa é a segunda recomendação que o Ministério Público fez para demolição no local. E, ao que parece, houve aí uma troca de equipe técnica, houve mudança
na parte administrativa, né, no município. E eu, como promotor titular, assumi agora em janeiro de 2021, e tenho, então, retomado esses casos em que já havia uma medida do Ministério Público e tenho renovado essas medidas para que o município tenha aí uma nova oportunidade de, sem demora, promover a desocupação, né? A gente tem cobrado no município, nessas ocupações irregulares, que promova a desocupação e que crie protocolos aí para os novos casos, mais agilidade, né? Assim, nós tenhamos aqui no município de Teresópolis protocolos instituídos para cobrar aí, para que o município possa fiscalizar a ocupação irregular do seu solo e promover aí desocupações e demolições mais rapidamente, nesses casos de invasão, desmatamento, né, crimes ambientais. Então, o próprio Ministério Público está renovando esse pedido para que o município possa, então, ter aí uma nova oportunidade de cumprir a recomendação. Mas, sim, já tinha havido medida similar no ano de 2019, para que se promovesse aí a desocupação desse lugar. Muitas dessas ocupações são irregulares, né? A maioria delas. E, portanto, o que o Ministério Público tem cobrado do município é que fiscalize, né, que crie protocolos para fiscalizar de maneira mais ágil essas ocupações que muitas vezes são feitas, muitas vezes não, são ocupações ilegais, onde há desmatamento e venda de loteamento irregular pela internet e construções em lugares proibidos. Então, o que o Ministério Público tem cobrado do município é que também fiscalize isso, que estruture a sua equipe para poder desenvolver uma fiscalização ágil e rápida, para que nós tenhamos aí um controle do desenvolvimento da cidade, da expansão da cidade, né? Essa recomendação que eu pretendo, o Ministério Público vai diligenciar para que seja cumprida, ela pode, em caso de descumprimento, ensejar uma ação demolitória, né, por parte do Ministério Público. Mas a gente espera que isso não venha acontecer, que administrativamente nós consigamos aí a saída voluntária das pessoas e a demolição administrativa, que a gente chama, né? Sem a necessidade de uma decisão judicial. Mas é possível, em caso de descumprimento, sim, o ajuizamento de uma ação com a busca da mesma finalidade aqui da recomendação, né? Qual seja a desocupação e a demolição das casas lá erigidas, lá construídas. Quando todo o processo de desocupação for concluído, o passo seguinte é a demolição das casas para iniciar a reconstituição da área degradada. O promotor Rafael Lemos diz quem arcará com o custeio da demolição dos imóveis irregulares. Uma questão interessante. Na verdade, assim, se a demolição for feita administrativamente, geralmente o município ele intima, quando sabe quem é, né, o responsável pela edificação, para que esse sujeito promova a demolição a seu próprio custo. Porém, a verdade é que isso dificilmente acontece. Acontece, mas é incomum. O que é possível é o município promover a demolição, custeando essa demolição, e aí sim depois cobrar da pessoa que fez a construção irregular numa outra ação judicial para ressarcir os cofres públicos, né? Isso é bastante importante que você citou, porque o que acaba é que toda a população acaba pagando para que o município promova a demolição dessas áreas, né? Quer dizer, o sujeito mal intencionado ocupa as áreas de proteção ambiental, promove o desmatamento, loteia na internet, né? Vende sem ter nenhum título, e aí depois toda a população de Teresópolis tem que custear para que o município promova a demolição. Mesmo que o município consiga reaver esse dinheiro de volta do construtor, mostra como a ocupação irregular do solo e esse tipo de atividade feita por pessoas mal intencionadas gera um custo social muito grande para toda a população. O promotor de justiça Rafael Lemos diz como a população pode denunciar ocupações irregulares e desmatamentos no município. Olha, o ideal é que a população faça uma denúncia inicialmente à prefeitura, né, ao município, porque o Ministério Público ele não tem capilaridade para fiscalizar individualmente todas essas denúncias de ocupação irregular,
de desmatamento em APP de topo de morro, enfim. Então, nesses casos, o que o Ministério Público sugere é que a população denuncie isso às secretarias, né, de meio ambiente, de planejamento, para que o Ministério Público possa fiscalizar a secretaria, né? Então, o Ministério Público, a melhor forma da população ajudar é noticiando esses casos aos secretários das secretarias, para que as secretarias possam fiscalizar essa expansão irregular. Ao Ministério Público vai caber a fiscalização sobre as secretarias, né? Então, a primeira promotoria de tutela coletiva de Teresópolis tem diligenciado para fiscalizar o município, para que o município, sim, promova aí, por meio de protocolos estruturados, a desocupação, a demolição, os embargos de obras e etc. Então, a melhor forma da população noticiar isso é direto à prefeitura, porque o Ministério Público vai estar de olho na prefeitura, no município, para que seja isso feito ágil, né? De maneira ágil. Agora, também, claro, evitar praticar essas ações e comprar, né, imóveis, casas, nesse tipo de ocupação irregular, né? É muito importante também uma consciência social sobre esse tema. Então, a primeira linha de atuação que nós estamos, a primeira frente de atuação que a primeira promotoria de tutela coletiva na área ambiental tem fazendo é levantar os inquéritos civis e promover aí ações, iniciativas e conjuntas com o município e também individualizadas por parte do MP, para que haja um grande enfrentamento desse desafio que Teresópolis tem, que é a expansão urbana sustentável, né? Então, nós temos procurado, junto ao município, desenvolver protocolos, cobrar que o município tenha regras, tenha equipe, fiscalize, promova a demolição e etc. E tenho também, como promotor, estado em contato com outros atores sociais, com associações de bairro, para que todos nós, da sociedade civil, né, e aí eu também me integro nesse ponto, e falando como promotor também, temos consciência que esse é um desafio coletivo, é um desafio da cidade como um todo, né, ter aí para o futuro uma expansão sustentável, com os equipamentos urbanos adequados, com respeito aos parâmetros ambientais. Então, essa é a atuação mais estratégica que a gente tem tido na área do meio ambiente, né? Na área de educação, o Ministério Público vem, desde que eu assumi, trabalhando fortemente para o retorno das aulas presenciais. Graças a Deus, isso aconteceu no mês de setembro, né? Foi um desafio aí que todo o Brasil passou, e eu espero, a partir de agora, com o retorno às aulas presenciais já consolidadas, retomar antigas pautas aí na área de educação, que também integra a atribuição da primeira promotoria de tutela coletiva de Teresópolis, né? Nesses 6, 7 meses que eu tenho aqui, foram essas as principais frentes, né? É a partir desses macro trabalhos que eu pretendo trabalhar as outras linhas, né, que estão associadas aos resíduos sólidos, aos corpos hídricos, na área do meio ambiente, e também na área de educação, a questão da evasão escolar, enfim, da merenda e etc. Mas essas duas principais linhas foram aquelas que a gente veio trabalhando aí nos últimos meses. Foi imposto pelo Ministério Público o prazo de 30 dias para que o município tome providências. Prazo esse que vence no próximo dia 27, segunda-feira, com implicações severas ao município. Luiz Bandeira, para Diário TV.